Boa tarde a todos e que Jesus esteja presente entre nós, hoje e sempre, amparando-nos, protegendo e envolvendo com a sua luz e amor. Quero mais uma vez agradecer a direção da casa pela oportunidade de estudo e aprendizado e poder compartilhar com vocês. Agradeço a Jesus, o nosso mestre, e ao meu mentor, pela sustentação durante a realização deste estudo. Então, hoje, o tema é do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, e eu irei falar sobre a vida futura. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório. Pretório era a residência onde o pretor ou o governador exercia a sua autoridade. Então, vamos lá. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por ora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículo 33 e 37. Um dos principais pontos dos ensinamentos de Jesus é com relação à vida futura. É somente com esta ideia que a maioria de seus ensinamentos morais fazem sentido, que a justiça de Deus se ajusta às aparentes injustiças da nossa vida terrena. Sem esta certeza, muitos dos ensinos de Jesus se tornam incompreensíveis e, por isso, impossíveis de serem seguidos. Razão pela qual Kardec afirma ser esse dogma considerado como o ponto central dos ensinamentos de Jesus. Pela sua importância, é que está colocado entre os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. A vida futura deveria ser uma das principais preocupações do homem na Terra. Os seus ensinamentos preparam o homem para a vida no reino de Deus, e para isso, ele deve desenvolver seu potencial intelectual e moral, adquirindo as qualidades necessárias, sendo a base de tudo o amor a Deus e ao nosso próximo. Jesus, de maneira objetiva, demonstrou pelos ensinos que a vida futura é um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Por isso, todos os cristãos a aceitam, embora não tenham uma ideia clara sobre ela. Os judeus também aceitavam sem maiores indagações, acreditando nos anjos como seres especiais, criados à parte de Deus. Acreditavam que, observando os mandamentos de Deus, seriam recompensados com bens materiais e com a supremacia de sua nação sobre as demais, pela vitória sobre os inimigos. Mas Jesus claramente demonstrou a realidade da vida após a morte, quando apareceu e conversou com Maria de Madalena, à beira do túmulo, onde foi sepultado o seu corpo, e continuando a aparecer e a conversar, muitas vezes com os seus discípulos. Foi com esse fato que os discípulos se reergueram do abatimento, da derrubada dos seus ideais, com a morte do Messias.
e viram na chamada ressurreição a confirmação dos seus ensinos e se jogaram, apostaram na vivência e na divulgação dos mesmos. Tornaram-se gigantes, confiantes na vida futura, não se importando em morrer pela causa, pois sabiam que continuariam vivos no além. Por não aceitarem a vida além da morte, muitos não conseguem entender os ensinos de Jesus, julgando-os impraticáveis pelo homem. Outros, mesmo aceitando a imortalidade do espírito, mas não tendo a compreensão dessa continuidade, julgam a vivência dos seus ensinos apenas para os santos, não para o homem comum. Na vida, nós temos dúvidas e incertezas com a morte do corpo físico. Se tudo acabará no nada, ou se a vida continuará pela imortalidade do espírito. Questionamos sobre o verdadeiro sentido da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo da nossa existência? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 1, em O Porvir e o Nada, no item 1, inicia com as seguintes reflexões. Aspas. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido. E o seu coração rejubilará. O homem, afastando-se do horror do nada, tendo a certeza de que a vida continuará após a morte do corpo físico, o seu ânimo para viver será outro. Porque a crença na vida futura o fará viver com fé, com confiança, esperança, resignação e alegria, mesmo diante das duras provações e expiações que provocam sofrimento e dores nos seres humanos. Por outro lado, a crença de que tudo se acabará com a morte, a motivação na vida será exatamente o contrário. Como observa Kardec, de que serviriam então essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Esta é a grande diferença entre o pensamento materialista, entendendo que tudo se acabará no final de uma vida física na Terra, e a visão espiritualista, que acredita na vida futura, prosseguindo além do fim de uma existência corpórea. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos aqui, na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, só pensa na vida presente, e isso conduz a pensar em si, que é um poderoso estímulo ao egoísmo, e afasta a necessidade da aquisição de virtudes e atributos morais para o progresso do homem, tanto individualmente como coletivamente para o avanço da sociedade.
Não enxergando bens mais preciosos do que os da terra, faz como uma criança, que não vê outra coisa além dos seus brinquedos. E por isso, faz de tudo para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. E a perda do menor de seus bens torna-se para ele um doloroso desgosto, um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual é vítima. A vaidade ou o orgulho ferido constituem os tormentos que fazem da sua vida uma eterna angústia e se entrega assim a uma verdadeira tortura todos os momentos. Se compreendermos o mundo material como sendo uma escola e a existência corpórea como uma bolsa de estudos, fica mais claro entendermos. Com o final do curso, o espírito retorna ao seu verdadeiro mundo, onde vê as experiências vividas e se prepara para novos planos futuros. Com isso em mente, podemos avaliar o quanto são vazias as existências voltadas apenas para os gozos materiais, tendo um impacto muito grande na forma com que encaramos a vida terrena. Entendendo o que é a vida futura, desenvolvemos uma fé inabalável no futuro. E essa fé traz enormes consequências sobre a moralização dos homens. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que serão passageiros e de curta duração. A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a porta da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí para o homem uma calma de espírito. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para um grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta. Balda é uma ação, que a gente tem habitualmente, onde as dúvidas e incredulidades. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino de Jesus, fazendo-o quando os homens já se mostravam maduros bastante para aprenderem a verdade. Está no capítulo 2, no item 3, que é o tema da nossa reunião, da nossa palestra. A doutrina espírita trouxe luz a questões existenciais, esclarecendo sobre Deus, sua natureza, a criação do universo, o bem ou o mal, a criação, a imortalidade, o progresso dos espíritos, a crença na vida futura, a lei de causa e efeito, lei do progresso, a lei do amor, do trabalho, o objetivo da reencarnação, a pluralidade da existência, a compreensão dos sofrimentos e das dores e a busca da perfeição relativa à humanidade, tendo Jesus como modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida eterna em direção ao Pai. A vida futura deixou de ser algo impreciso
para se constituir numa realidade observada e que pode ser aprendida por qualquer pessoa que se dispõe a estudar através das obras de Allan Kardec. A vida após a morte do corpo físico é relatada em todos os detalhes por indivíduos que agora habitam a vida futura, que chamamos de plano espiritual. Eles relatam se são mais ou menos felizes, servindo de alerta para nós e demonstrando a verdadeira justiça de Deus. A vida futura é uma realidade material, provada pelos fatos, e em função dela é que devemos entender a mensagem de Jesus. Vivendo na Terra, usufruindo dos seus recursos, participando de tudo que ela possa nos oferecer, mas sempre tendo por base a continuidade do viver eternamente. Como instintivamente o homem procura o seu bem-estar, também vai procurar melhorar onde está, mesmo sabendo que seja por pouco tempo. É o instinto da conservação e do progresso, que estão nas leis naturais. Deus não condena os gozos terrenos, mas sim o seu abuso. Quando aceitamos a continuidade da vida, não podemos mais viver de maneira leviana e inconsequente. Jesus veio justamente mostrar a nossa responsabilidade no progresso que temos de fazer em nós e ao redor de nós. Se aceitamos Jesus como o maior mensageiro de Deus na Terra, nosso guia, nosso modelo, devemos também aceitar os seus ensinamentos, nos esforçando em vivenciá-los em nosso viver. Que assim seja. Muito obrigada pela presença e pela atenção. Uma boa reunião a todos.